Comemora, torcedor! Flamengo faz investida por novo Léo Ortiz, Pedrão. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Meus amigos, o elenco sub-20 do Flamengo segue se preparando no CT do Urubu para a estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 14 ou 15 de janeiro, que é quando começa de fato a temporada. O Flamengo deve se representar no dia 15 no CT do Urubu. Aí você pode me perguntar, que isso, Pedrão? No dia que vai começar o Carioca? Porque os caras entraram de férias agora. Não tem outro jeito. Aliás, ontem eu estive falando com uma pessoa que até me garantiu que a decisão da Supercopa realmente vai ser no dia 24 de janeiro e me disse que a chance é muito grande de acontecer em Brasília. Tá? Ainda tá aí ainda faltam alguns pormenores, algumas situações a serem resolvidas. O Mineirão está sendo cotado em Minas Gerais também. Salvador, no caso da Fonte Nova, e em Manaus, Arena da Amazônia. Mas o favorito, pelo menos de informação que eu tive, é o Mané Garrincha em Brasília, a ver quem vai conseguir sediar a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, que marca o primeiro torneio, digamos assim, com um pouco, né, de relevância no início do ano, porque o Carioca, lógico, quando ganha ali no final, todo mundo quer ganhar, né? Mas se só ganha o estadual e depois você... é um prato de entrada, assim como a Supercopa é um prato, é uma entrada. Você não come o almoço, a janta e depois uma sobremesa, aí, meu amigo, a chapa realmente esquenta pro teu lado. Agora, o Flamengo volta das férias 5 dias antes do dia 24 de janeiro. 5 dias antes. E o Corinthians, 2 dias. Se bem que deram férias para os atletas no meio do ano aí da Copa do Mundo de Clubes. Não sei se de repente eles já deram, já pensando em descontar agora. Aí o Corinthians voltaria antes, naturalmente. A ver, né, se realmente a CBF vai oficializar no dia 24. Por parte da entidade, pelo menos pelo que eu chequei nas informações, né, não tem nada oficial. A informação extraoficial que tem é essa do dia 24 mesmo. Chance grande de ser no Mané Garrincha, tá? Pessoal, o Arrascaeta e o Danilo rasgaram elogios ao técnico do Flamengo, Felipe Luiz. E zagueiro comentou sobre a dificuldade em se adaptar com o ex-companheiro de seleção como técnico, né? Porque o cara que você trabalhava outrora, né? O cara que era o seu companheiro de campo ali, não faz muito tempo, vira o seu treinador, né? De fato, fica bem difícil. E o Danilo fala, tem sido até difícil eu saber falar com ele, se eu chamo ele de Felipe, Fili, professor, mister. Tem sido um pouco complicado, ainda estou me acostumando com essa dinâmica, disse o Danilo. Uma experiência ali realmente diferente. Boto prevê 2026 mais difícil e compara a pressão e causa revolta na torcida do Palmeiras. Pois é, rapaz. E ele falou, o Boto. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Diretor de futebol explica a diferença do uso da base nos clubes, cita possível venda de João Vitor, zagueiro do Flamengo, e mira negociações fora do continente. Ele diz, o mercado sul-americano é pequeno para a realidade do Flamengo. Olha, Boto, mas cara, tem bons valores no mercado sul-americano. Tem bons jogadores. Se você souber peneirar, ver direitinho, você consegue até contratar um ou outro ali por um valor mais acessível. Não é à toa que a Europa ela vem aqui pegar muitos, né?
dos nossos talentos, não só do Brasil como da América do Sul, só que aí já estão consolidados. Você tem que tentar buscar ali quando ele está se consolidando ainda, né? E o Boto falou o seguinte: acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu, a imprensa, a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. Não pense você que após uma temporada vitoriosa no Flamengo virá uma temporada afável, tranquila, de brisa leve, caso o Flamengo não comece o ano já conquistando títulos. Não virá. Não é assim que a banda toca. Vou fazer 7 anos aqui fazendo vídeo, mas muitos anos como rubro-negro, e sempre é assim. Ele fala: é bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Existem as 2 competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso nosso objetivo sempre é sermos campeões brasileiros. Acho que está certo. A Libertadores tem um valor a mais que o Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim. Mas eu entendo, muita gente tá rebaixando a Libertadores. Não vejo por aí não, gente. Porque uma noite ruim ser eliminado, se você abrir mão do brasileiro, depois você vai tentar dar abraçada no brasileiro, você já tá lá atrás. O Brasileirão não, você pode ter várias noites ruins, mas se você for regular, né, você vai ganhar o campeonato. O Flamengo foi regular, perdeu uma, empatou outra, mas os adversários também vão pegar. Agora, uma noite ruim na Libertadores já pode te colocar fora. Algo que não está sendo a regra dos últimos anos. Porque dos últimos anos, os adversários, os times que conquistaram a Libertadores, de fato foram os melhores times na Libertadores. Não teve nenhuma coisa fora da curva. O Fluminense jogou muito em 23, o Flamengo em 22, invicto campeão, 19 o Flamengo, 20, 21 o Palmeiras. Ali em 21 o Flamengo até poderia ter ganho, mas teve aquela falha do Belga, mas o Palmeiras chegou na final, o Flamengo chegou na final. Enfim, né? E o Boto completo. A grande preocupação que eu tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para limpar a cabeça. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito, há sempre coisas a ajustar. Mesmo quando achamos que está ótimo, temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir a temporada como essa. É importante nós irmos ao longo desse percurso vendo o tipo de rendimento que alguns jogadores são capazes de dar ou não e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções, porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e não tem tanto aqui na Europa. Não existe isso. Tem no Brasil, tem na Europa. Passa uma imagem de que o europeu não tem ali. Não é assim. Vai ver o Real Madrid. Já estão querendo mandar embora o Xabi Alonso. Tem clubes, verdade, que porque ele deu essa entrevista para Portugal. Tem clubes realmente que eles prezam mais ali pelo treinador, trabalho longevo. Mas também temos esses clubes aqui no Brasil. Olha quanto tempo ficou o Vojvoda no Fortaleza. Agora no Real Madrid, o Xabi Alonso nem terminou a temporada, já quer mandar o cara embora lá. Como é que não tem empate? Tem, evidentemente que tem também, tá? Aí falou sobre a possibilidade de venda do João Vitor que tá marcado aí por aquela falha no Fla-Flu, e acho que a galera tem que ter um pouco mais de paciência que ele vai render. Lógico que não tem como eu prever nada, mas acredito que ele vai conseguir render. E ele fala: temos tudo planejado para que o elenco seja melhorado. Tem que realmente melhorar o elenco. Pessoal, o Vitor Sérgio Rodrigues, e aí eu andei dando uma apurada também com algumas pessoas do Flamengo, a atual gestão do Flamengo acha que alguns contratos de alguns jogadores são irreais e que não devem ser renovados pela diretoria.
tá? E aí fala mais em relação a contratos do próximo ano, né? Do final do próximo ano. Você tem, por exemplo, não sei se é exatamente isso, mas você tem o do Bruno Henrique, você tem os outros contratos aí, o do Danilo acaba, pode ser que ele se aposente, o do Alexandro também acaba, ele não decidiu ainda o que ele vai fazer na carreira. O Flamengo, evidentemente, que tem que, né, trabalhar com o jogador até o final do ano para ver como é que vai estar o rendimento do Landinho, do Alexandro, mas a diretoria meio que torceu o nariz para alguns contratos ali que estão para encerrar, tá? E consideraram os valores altos demais. Mas, cara, se for um valor alto e o cara tá entregando, eu não vejo nenhum tipo de problema nisso, não. O cara tá entregando ali, pá, meu irmão, o Flamengo tem condições de pagar, é um valor compatível com o que o cara tá entregando, bicho, o Flamengo não é banco, não. Ficar guardando dinheiro, tem que investir no elenco mesmo. O Flamengo, meu grande amigo, rapaz, o Bruno Castanha, lá do canal dele, do Bruno Castanha, né? Excelente treinador de futebol. Trouxe a informação que o Flamengo já tem um goleiro e um zagueiro alinhado. Que o Flamengo vai botar uma proposta pelo Tati Castejanos, que já topou e quer jogar no Flamengo. Inclusive pode incluir o Vinha na negociação para abater a questão dos 25 milhões de euros. O Flamengo está confiante. Um outro jogador que o Flamengo também monitora é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é do São Paulo. O Flamengo, em dado momento, na gestão do Landim, tentou a contratação do Marcos Antônio, não foi feliz, né? O São Paulo acabou levando a melhor, contratou o Marcos Antônio, e o Marcos Antônio, frente a essa crise aí que tá o São Paulo, é um dos poucos jogadores ali que salva, viu? E o Flamengo, aproveitando, de repente, essa crise do São Paulo, quer contar com a possibilidade da contratação do Marcos Antônio, tá? Que é mais um volante, mais um meia ali no caso, né? Everton Ribeiro abriu o coração para o Flamengo. Ídolo do Mengão abriu o coração para o clube e disse que segue apoiando o Flamengo desde a sua saída do Flamengo em 2023, apesar de atuar pelo tricolor baiano Bahia. E ele diz: o Flamengo é uma parte da minha história, a gente torce por eles também. Quando não estamos jogando contra, nós torcemos para eles, pelos amigos e pela história que temos lá. Everton Ribeiro é um ídolo, né, do Flamengo, um exemplo de capitão, um exemplo de ser humano, um exemplo de pessoa, um cara super humilde, super gente boa, super profissional, que sempre se dedicou ao Flamengo e acabou que deixou o Flamengo aí no final do ano de 2023. Foi um ano terrível, né, pro Flamengo. O Flamengo não ganhou nada, perdeu tudo. Perdeu o Mundial, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu o Brasileiro, perdeu a Libertadores, perdeu Copa do Brasil na final, um ano terrível, né? Perdeu literalmente tudo. E aí ele acaba falando isso aí. Cabe no Flamengo? Betis aceita negociar Lo Celso, argentino, por valor abaixo do mercado, pessoal. Segundo veículos da imprensa espanhola e sul-americana, o Betis não descarta negociar Lo Celso por valores na casa dos 5 milhões de euros, que daí 32 milhões de reais, um valor considerado baixo para um jogador de histórico da seleção, campeão do mundo com a seleção da Argentina e passagem por Premier League e La Liga. Há quem diga que o Flamengo se interessa pela contratação do meio-campista, mas um dos caras da alta cúpula da gestão do Flamengo realmente não se empolga com a contratação dele. Tem 29 anos de idade, mas já vai fazer 30 a partir do dia 9 de abril. O Flamengo quer contratar jogadores mais jovens para rejuvenescer o elenco. Lógico, seguindo a linha de raciocínio do José Boto, não causar grandes revoluções no Flamengo, grandes mudanças,
mas o Flamengo quer abaixar a idade média do seu elenco até para conseguir manter esse ritmo físico da intensidade. São muitos jogos. O Flamengo quer sangue novo para essa temporada. E a gente vai abordar esse tema também, mas antes de trazer uma outra informação do VSR, ele traz a informação que o Flamengo ofereceu ao Felipe Luiz um salário inferior ao do Tite. Aí, cara, aí é brincadeira do Flamengo. Aí é brincadeira do Flamengo. Tá? Eu sei que é outra gestão. O BAP tá pregando uma política de pés no chão, tudo certo, mas, cara, o Felipe Luiz, ele transcendeu barreiras aí, né? Ele, por isso aqui, tá? Ele não foi campeão mundial, ele levou o time, cara, o mais longe possível hoje você pode levar um time sul-americano é a conquista do Mundial, que não ocorre por parte do sul-americano desde 2012. Lá se vão 13 anos e vão para 14 anos. O Felipe Luiz levou o time até... Faltou isso aqui, né? Ele chegou ao máximo da corda. Faltou um pouquinho pro máximo da corda, mas ele... Sabe? E o cara, velho, vai querer ganhar mais. Aí, apesar de alguns rumores, o Atlético de Madrid não cogita a possibilidade de ter Felipe Luiz no futuro próximo. Simeone tem contrato até junho de 2027, tem muito prestígio no clube espanhol, sendo considerado uma lenda. Uma saída no curto prazo está totalmente descartada em Madrid. Tá? Então não é algo que ameace. O Flamengo, o José Rodrigues, um dos jornalistas que cobre o Atlético de Madrid pelo jornal Marca, até destaca: Felipe é muito querido no clube, ele esteve aqui essa semana, cumprimentou todos, o carinho é mútuo, mas o Simeone tem contrato até 2027, o clube tem total confiança nele, ninguém descarta a possibilidade de uma renovação de contrato, no mínimo ele tem essa temporada e a próxima garantida. E outra coisa, o estilo do Felipe tem muitas diferenças com o do Simeone, viu? Tem diferenças ali. E aí o Atlético de Madrid já está calcado nessa filosofia do Simeone há muito tempo, viu? Há muito tempo. Para mudar isso aí vai demorar muito. Não sei nem se é isso que os torcedores do Atlético de Madrid, o próprio Atlético de Madrid como clube, quer. Pessoal, o grande João Pedro Fragoso, do jornal O Globo, traz a informação que o Flamengo demonstra interesse na contratação do zagueiro Jair, ex-Botafogo, defensor. Olha o que eu tô falando para vocês. Defensor de 20 anos, que fez apenas 2 partidas desde que chegou à equipe do Nottingham Forest, do norte da Inglaterra, pessoal. Né? Ele era no Botafogo, foi negociado ao Nottingham Forest. O Flamengo ainda não oficializou uma proposta, mas o Flamengo vai fazer uma investida aí pelo jogador. Em paralelo, o Flamengo tenta a contratação do Vitão, do Internacional. A ideia da diretoria é reforçar a zaga que já conta com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Além disso, o departamento de futebol rubro-negro também quer rejuvenescer um pouco o elenco. Entende? Eu tô falando para vocês. Tem 1,98 m de altura, é alto, tá? E quando saiu do Botafogo por Nottingham Forest, ele foi negociado por 12 milhões de euros. Não sei se o Flamengo esticaria essa corda aí até 12 milhões de euros. Tem que ver aí essa situação. Mas é um baita jogador. É bom, assim, baita jogador. É um bom jogador. Jovem e brasileiro. Que isso, Pedrão? Um estrangeiro? Não, porque já tem 9 estrangeiros. Segundo a regra, não cabe mais. Só se sair um, aí cabe outro. Por mim, liberava era tudo aí, né? Se inscreva no canal, se liberava tudo. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, Saudações Rubro-Negras.